Então, pessoal, daremos então início, né, agora às 17 horas e 7 minutos da nossa oficina 6 do Intrapibid. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para este momento de aprendizagem. Espero que sejamos, né, que saiamos daqui com muitas aprendizagens. Muito obrigada. Passo a palavra então à professora Sandra. Bom, boa tarde, né, a todas e a todos presentes. Obrigada, professora Denise, né, pela parceria da gente estar hoje aqui nessa tarde, no segundo dia do evento, né, o Intrapibid, que é um dos eventos para o PIBID, assim, é muito significativo, né, porque é a reunião de vários trabalhos que os núcleos estão desenvolvendo, né, então poder estar nesse momento, né, ofertando uma oficina para alunos, né, de outros campos também, é sempre muito gratificante, tá? E queria agradecer, né, também a todos que se fazem presente, então, nessa oficina, dizer que é uma oficina um tanto quanto bem prática, assim, né, e pensando, talvez, na importância da gente ter um currículo atualizado, né, porque é a nossa porta de apresentação, digamos assim, quando a gente escolhe, né, estar no meio acadêmico, tá? Então, queria agradecer muito a presença de vocês. O que eu pensei, assim, né, a nível de organização até, eu pensei em fazer a oficina. E aí, Denise, eu pensei assim, que quem for tendo dúvidas, que vai escrevendo ali no chat, e aí ao final tu pode mediar, ou se as pessoas quiserem abrir o microfone, né, também para fazer os questionamentos. Mas a oficina ela é em torno de 1 hora, né, uma conversa também. Não sei se pode ser assim, Denise, se todos concordam também. Ótimo, penso que está bem organizada, né? A gente se acomoda nessa escrita, né? No chat e eu vou mediando, né? Vou respondendo algumas questões e depois, no final, se a gente precisar voltar em algumas ações, eu vou sinalizando. Da mesma forma, quem quiser falar, pode levantar a mão, né? Porque se ficar com dúvida na questão, porque é bastante prático, levante a mão que a gente passa a palavra, tá bem? E só lembrando, assim, Denise, que como eu vou estar numa outra tela de apresentação, eu não vou conseguir ver, né, quem erguer a mão, coisa assim, aí se tu puder me avisar. Sim, né? sim, faço Tá? essa mediação, sim, com certeza. Tá bem, muito obrigada. Pessoal, eu só vou tirar minha câmera aqui para não sobrecarregar a gravação, tá? Mas aí vai estar aparecendo os slides, tá? Eu só vou precisar que alguém me diga, Denise, se está aparecendo a apresentação, e aí eu automaticamente começo, né, a apresentação da nossa oficina, tá? Sim, está aparecendo a tua apresentação. Tá. Beleza, então, peraí, deixa eu ver aqui. Denise, só vou fazer um teste para ver se passou para o segundo slide. Passou. Tá, então tá bem. Bom, pessoal, então, boa tarde, né? Sejam bem-vindos. Então, essa oficina ela foi organizada pela professora Denise e por mim. Né? A gente tentou fazer uma oficina, né, prática, tranquila, para que vocês, talvez, às vezes a gente tem algumas dúvidas em relação ao currículo Lattes, né, e às vezes a gente não sabe onde procurar tirar essas dúvidas, e, enfim. E aí, quando a gente começou a elaborar essa oficina, eu fui ver quem que seria, né, o público-alvo, a maior parte do público-alvo dessa oficina. Então, são vocês, estudantes, né, que estão começando a vida acadêmica, a carreira acadêmica. Então, eu pensei inicialmente, né, de trazer um pouquinho o que é o currículo Lattes, né, porque às vezes a gente tem ali o currículo Lattes, né, às vezes a gente não sabe nem da importância que tem, né, ter um currículo Lattes, tá? Então, sejam muito bem-vindos,
né, ao segundo dia do evento, então, e espero que a gente possa ter uma tarde, né, um final de tarde de muitas trocas e que seja uma conversa, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês vão anotando para me perguntarem também, para mim, para a professora Denise e tal, nós estamos aí. Bom, o que é o currículo Lattes, tá, pessoal? O currículo Lattes, ele é um sistema, né, do CNPq, do Centro Nacional de Pesquisa, onde armazena, né, currículo de pesquisadores, tá? Essa plataforma, pessoal, ela nem sempre ela foi assim, tá? Antigamente a gente não tinha essa plataforma onde armazenava, né, os currículos Lattes dos pesquisadores. Por que pesquisadores, pessoal? Porque a partir do momento em que a gente entra, né, para uma academia, por exemplo, para uma universidade, tem a tríade ali, né, pesquisa, ensino e extensão. Então, automaticamente a gente passa, né, a ser considerado pesquisadores, né, ou seja, aquelas pessoas que divulgam o conhecimento, tá? Então, o currículo Lattes nada mais é que é um sistema, então, onde é armazenado. Tá? Olha só, representa, então, a experiência, né, do Centro Nacional de Pesquisa, integrando uma base de dados. Tá? Então, por exemplo, todas as informações que eu colocar no currículo Lattes, esse sistema ele vai armazenando. Tá? Para quem for acessar, né, para ter todas essas informações. Aqui o logo, né, bem conhecido, né, quem tem, enfim, o Lattes sabe, né, que quando a gente vê esse ícone aí, a gente sabe que tem a ver com o currículo Lattes, né, tanto que quando a gente vai enviar, por exemplo, né, o nosso currículo está lá, certificado, né, pela plataforma Lattes, tá? O CNPq, então, foi fundado em 15 de janeiro de 1951, né? Então, vocês veem que já faz um bom tempo que a gente tem, né, esse Conselho Nacional de Pesquisa. Aqui o logo também do CNPq, né? Tanto que vocês vão ver, assim, as bolsas, né, PIBIC, provinda, né, desse Centro Nacional de Pesquisa. E a gente tem também a CAPES, né, que é a Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior. Ele é um ministério, né, ligado ao órgão da educação e responsável pelo reconhecimento e avaliação de cursos, então, pós-graduação, né, mestrado profissional, mestrado em âmbito nacional, tá, pessoal? Então, CAPES e CNPq, eles estão automaticamente interligados, tá? Então, eu quis trazer essas informações básicas para vocês verem por que é uma base de dados, né? Porque as informações, elas são interconectadas, tá? A origem, então, do nome, né, Lattes, é de um físico, né, Cesare Giulio Lattes, né, mais conhecido como César Lattes, tornou-se um ícone da produção científica, né, e um símbolo para o Brasil, né? Então, ele serviu de estímulo para várias gerações e para o nome da plataforma Lattes. Então, o nome Lattes, né, a plataforma Lattes vem do nome deste físico, tá? Então, o currículo ele serve, né, para armazenar dados relevantes da carreira, né, ou da formação acadêmica da pessoa. Então, por exemplo, lá no teu currículo Lattes, você vai colocar tudo o que é relevante, né, da tua carreira profissional, ou né, da tua formação. Então, eu fiz lá um curso, né, de aperfeiçoamento, de línguas, de software, enfim, participei de uma palestra, tudo o que tem a ver com a tua carreira, né, você vai colocar e armazenar nesse currículo Lattes, tá? E o que a gente deve colocar, então, né, no nosso currículo Lattes? Uma apresentação, né, a nossa formação acadêmica, experiência profissional, linhas de pesquisa, produções e prêmios. E aí eu desmembrei cada uma desses ícones para vocês entender, né, por exemplo, a apresentação. O que vai ali naquela página de apresentação do acadêmico, enfim, né, do professor ou do profissional?
vai a identificação do autor, né, o endereço profissional. Então, por exemplo, qual que é o endereço profissional de vocês, né, estudantes, por exemplo, Universidade Federal do Pampa, né, campus, sei lá, Dom Pedrito, Uruguaiana, enfim, esse é o endereço profissional, é onde vocês estão, né. Vocês poderiam dizer assim, professora, mas eu trabalho na farmácia, isso aí vai como uma experiência profissional, tá? Mas quando a gente está falando de uma vida acadêmica, tá? O endereço profissional ele tá ligado, né, nessa questão mais da academia, tá? Um resumo da formação acadêmica, né? Então ali, por exemplo, ali no início, né? O Valdecino, por exemplo. Sou estudante do curso de Ciências da Natureza, primeiro semestre, né, campus Dom Pedrito, enfim, né, e aí a gente vai completando, né, esses ícones, né, os idiomas e nível de influência também tem um ícone lá onde a gente coloca, e por exemplo, eu sei, por exemplo, português, né, todos aqui falam, escrevem, leem, assim. Aí o espanhol, por exemplo, eu entendo, né, eu falo fluentemente, mas eu não escrevo tão bem. Né? Isso também tem essa opção da gente colocar. Então, às vezes, a gente é fluente, né, para entender uma língua, por exemplo, né, eu entendo alemão, né, mas eu não sei escrever bem alemão. Então, aí tem um nível, por isso que diz o nível de influência que a gente tem em em determinado idioma, tá? A formação acadêmica, então, pessoal, a minha formação acadêmica, eu sou formada em quê? Qual é o meu curso, né, de nível superior, por exemplo, o ensino médio, onde é que eu fiz o curso superior, me formei, né, na Unipampa, ou estou, né, no primeiro, no segundo, no quinto semestre, os níveis de titulação, então, por exemplo, vai ser graduação, né, ou curso superior incompleto, tem todas essas opções da gente ir colocando, tá? O importante, pessoal, é que os ícones eles estejam, né, bem completos, tá? Então, por exemplo, eu comecei um curso superior em farmácia, mas eu só fiz 3 semestres, tá? Pode colocar. Agora, vai ser um curso, né, que é um curso superior incompleto, né? Então, por isso que tem essas informações para que sejam colocados. Cursos complementares, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu fiz um curso, né, de 40 horas em formação em Libras, língua de sinais, né? Este é um curso complementar. Eu me aperfeiçoei, eu complementei a minha formação acadêmica, né? Então, eu fiz um curso lá de, sei lá, ensino de ciências da natureza, por exemplo, metodologias ativas para matemática, né? Um curso que complemente sempre a tua formação. Pessoal, e é muito importante vocês colocarem os cursos complementares, tá? A gente vai ver um pouquinho mais adiante alguns ícones bem específicos, assim, que aí eu vou trazer, né? Eu fiz todos os prints de imagens para vocês também. E aí, qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? A experiência profissional, pessoal, detalhes do cargo. Então, por exemplo, né, atualmente, né, a professora, né, Sandra, professora, né, universitária, né, os detalhes do cargo, porque professora associada, professora adjunta, professora municipal, professora estadual, né, e aí, nessa experiência profissional, pessoal, vocês podem colocar todas as experiências profissionais que vocês já tiveram. Então, por exemplo, eu mesma, né, já trabalhei em escola municipal em Santa Maria, eu coloco lá, né, e o período, né, 40 horas semanais, carga horária, tá? 40 horas semanais. Instituição ou empresa, né, onde eu trabalhei na escola municipal tal e tal. Regime de dedicação, né? Ele é parcial, ele é dedicação exclusiva,
Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim, né, do que eu hoje estou exercendo. Então, o meu regime de dedicação, ele é um regime de dedicação exclusiva. O que isso quer dizer? Que, sendo eu professora universitária no regime de dedicação exclusiva, eu não posso ter um outro emprego, tá? Então, eu tenho uma dedicação exclusiva. Vocês, por exemplo, né, bolsistas do PIBID, tá? Vocês têm 20 horas, a carga horária de vocês, que vocês devem cumprir, né, 20 horas ou 12 horas. Então, vocês podem fazer outras coisas, desde que não acumulem, né? Por exemplo, bolsas, que aí já é uma especificidade do próprio edital, né? Mas, então, a experiência profissional, pessoal, e tudo que vocês tiverem, né, enquanto categoria profissional, é importante que vocês coloquem, tá? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, tá, eu sou a coordenadora diária, né, do PIBID do curso Ciências da Natureza, tá? Aí vamos abrir um edital, né, para 6 bolsas do PIBID, tá? Aí, um dos critérios, né, para seleção de bolsista é o currículo Lattes desse aluno. Então, por exemplo, eu vou olhar lá, né, o fulano, ele já trabalhou numa escola, ele já, né, tem uma experiência um pouco maior. Então, é importante a gente registrar essas experiências profissionais, porque é a partir dali, né, que a gente vai fazer essa seleção, a gente vai olhar, né? Então, por exemplo, vou valorizar talvez mais alguém que já tenha uma experiência, talvez numa escola, né, em algo assim, do que alguém que nunca teve nenhuma experiência. E às vezes, pessoal, a pessoa até teve experiência, né, só que ela não registrou no currículo. E aí eu não tenho como saber, entende? Então, assim, e outra coisa muito importante, pessoal, nunca registrem nada no currículo Lattes que vocês não possam comprovar com um certificado. Então, por exemplo, trabalhei na escola tal, eu tenho que ter um comprovante, né, um certificado de que eu realmente trabalhei tantas horas, ou como voluntária, ou como, né, concursada, enfim. Tá? Então, nunca coloquem nada que vocês não possam comprovar. Tá? Infelizmente, a gente vive, né, numa sociedade em que né, não basta só a gente dizer, então a gente precisa, né, comprovar, e faz parte de todo um processo burocrático, né, que a gente vive, tá? Linhas de pesquisa, pessoal. Então, por exemplo, a minha linha de pesquisa central é formação de professores. A linha de pesquisa, sei lá, de uma outra pessoa que está participando aqui é formação em matemática, né? A outra é ensino de ciências. Então, assim, essas linhas de pesquisa é importante que vocês registrem também, porque a pessoa que vai olhar o teu currículo vai pensar, bom, né, a Denise, ela segue essa linha de pesquisa, né? Ela tem interesse nessas áreas de pesquisa. Não que a gente não possa ter várias, né, vários temas em que a gente dá várias linhas de pesquisa. Pode, né, mas as principais a gente registra, né, nessas linhas de pesquisa. Tá? E, por exemplo, se a gente né? Pessoal, vocês vão reparar que eu trouxe os ícones separados, tá? Por isso que o título da oficina é bem isso, é atualizando os seus ícones, tá? Se vocês abrirem e quiserem ir acompanhando o currículo Lattes de vocês, é interessante também, tá? Vocês abrem uma janela ali, né? E podem ir acompanhando também, tá? Aí, por exemplo, né, atuo como membro de corpo editorial. Né? Aí lá a professora Denise foi convidada para fazer parte do corpo editorial, né, de uma revista, de um livro, né, de alguma editora. Tá? E ela coloca lá no WhatsApp também. Participação como revisor de periódico. Então, recebi um convite para avaliar um artigo. Coloco lá também. E aí os detalhes, né, sobre a área da atuação acadêmica. Então, por exemplo, eu atuo, né, na área de formação de professores, com base nas teorias da biologia, conhecer e
né, de Humberto Maturana, então eu vou detalhar a área de atuação. E vocês vão ver que esses são ícones que estão lá no currículo Lattes, tá? Prêmios e títulos, né? Então, às vezes, a gente tem um projeto, aí, por exemplo, agora mesmo, né, um aluno do PIBID que eu coordeno, né, ele recebeu uma indicação, né, um destaque, né, pelo trabalho dele que ele apresentou num evento. Tá? Então, por exemplo, prêmios recebidos na área do trabalho. Aí ele coloca lá também. Aí vocês, por exemplo, tem lá, né, vocês participam dos núcleos. Aí tem agora o evento que vai ter o CIEP, por exemplo, né, o Salão de Iniciação de Ensino e Pesquisa. Aí vocês apresentam lá um trabalho e o trabalho de vocês foi indicado, né, como uma menção honrosa ou algo nesse sentido. Aí vocês vão colocar isso também, né, no currículo Lattes, porque é importante a gente registrar, né, a nossa atuação acadêmica, tudo pontua, tudo conta. Então, é importante que vocês registrem essas indicações, sem falar, né, pessoal, que é uma honra, assim, né, receber uma indicação de um prêmio, por exemplo, um destaque, né, em questão de feira, alguma coisa assim, tá? E aí, pessoal, tem algo que acontece que eu vou mostrar para vocês que é algo inimaginável, assim, mas que acontece, e acontece muito, tá? E eu dou risada porque é meio surreal, assim, o que não devemos colocar no Lattes, tá? Então, tem pessoas que acham que o currículo Lattes, ele é para falar da vida pessoal, e ele não é para falar da vida pessoal. Ele é uma porta, né, uma base de dados para falar da nossa vida profissional. Então, olhem o que algumas pessoas costumam colocar nos seus currículos. Tá? Essa pessoa aqui, que tá o nome tirado, o que ela colocou ali na apresentação? Olhem só. Bom, o que falar sobre mim? Posso dizer que sou uma pessoa alegre, divertida, gosto de conhecer novas pessoas, buscar novos conhecimentos, fazer novas descobertas e conquistar o que sonho. É o que sempre procuro. Uma frase que carrego comigo. Há homens grandes que fazem com que todos se sintam pequenos, mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Pessoal, isso não se coloca em currículo Lattes. Essa parte da apresentação é onde vocês vão colocar, né? Sou estudante do curso, né, de Ciências da Natureza, ou, por exemplo, sou professora na instituição. São informações ligadas, então, à questão profissional, tá? Esse outro aqui, essa outra pessoa colocou, olha só, ela colocou: sorte é quando a hora certa encontra as oportunidades. Tá? Então, vocês veem assim, e isso não é mentira, isso acontece mesmo, assim, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, sou carismático, né, com facilidade para me relacionar com as pessoas, gosto de desafios, sou bastante criativo e acadêmico, olha aí. Educação, respeito, sinceridade e humildade é a base do meu dia a dia. Pessoal, ninguém está interessado no currículo Lattes de ver, né, se a pessoa ela é uma pessoa educada, se ela é uma pessoa... Isto não interessa para o currículo Lattes, né? Isso não é um site de relacionamento, não é um aplicativo de namoro, de encontro, embora seja, né, o currículo Lattes da tua vida, mas ele diz respeito somente, né, à questão profissional. Tá? E não a questão pessoal. Então, jamais coloquem coisas, né, relacionadas à questão pessoal, tá? Então, o currículo Lattes, ele é sempre, né, relacionado à questão profissional que vocês fazem, tá? Então, nessa apresentação, e pessoal, eu sempre falo assim, ó, que é tão importante a gente fazer uma apresentação, né, ali na capa, ali, como eu digo, porque é a primeira coisa, né, que quando eu procuro um currículo Lattes, a primeira coisa que eu vou ler é essa descrição. Aí, por exemplo, se eu abro ali um currículo e olho, né, a pessoa dizendo que é carismática, que tem fé, que tem isso, que tem aquilo, eu não vou saber
né, o que que essa pessoa ela faz profissionalmente, tá? Então, essa parte, né, da apresentação é uma, por exemplo, né, acadêmico do curso tal, bolsista PIBIdiano, né, tem experiência, né, nas áreas da educação, da formação de professores, entende? Então, tentem fazer uma apresentação, né, que seja uma apresentação, como eu digo, limpa, né, também não façam texto sem pontuar ou coisas assim. Tanto é que tem um limite de caracteres ali para a gente escrever, né? Então, assim, tentem usar esses caracteres, mas escrevam de uma maneira que fique boa, né, para o leitor que for olhar o currículo Lattes de vocês, para vocês olharem, tá? Ou para quem for procurar para olhar, né, que seja algo gostoso, né? Como eu digo assim, que legal olhar um currículo limpo, né, bonito, preenchido, que a gente consiga entender o que a pessoa está fazendo ou se propondo, tá? O que eu considero, pessoal, se eu fosse né, dar dicas, por exemplo, por que eu ofereço também essa oficina? Eu acho que eu até nem expliquei. Eu faço todo ano, pessoal, a atualização de currículo Lattes direto pela plataforma do CNPq, tá? Em 2013, eu fui selecionada ainda no programa de pós-graduação para participar dessas atualizações, tá? Então, a gente está, né, volta e meia tem algo novo que surge no currículo Lattes para a gente atualizar, ou ícones, e às vezes geram dúvidas, né, o que a gente coloca em determinado ícone. Então, se eu fosse dar, né, dicas, assim, né, para vocês, primeira coisa, assim, pessoal, separa, né, a produção que deseja incluir no currículo. Então, assim, eu sempre digo, né, para quem me perguntar, faz uma pasta, tá? Coloca uma pastinha ali do lado, uma pastinha aquelas de elástico, aquelas coisas, e vai juntando ali todos os certificados que vocês recebem, né? Então, por exemplo, assim que terminar o IntraPIBID, vocês vão receber, né, 3 certificados. O de ontem, né, o de hoje, e o de amanhã das rodas de conversa. Então, já separem, né, esses atestados, esses comprovantes, enfim, e vai separando numa pasta. Por quê, pessoal? Às vezes a gente quer atualizar e aí a gente não sabe, né, onde é que enfiou aquele certificado. Aí, por exemplo, vocês recebem certificados digitais, né? Abre uma pasta no computador e vai colocando tudo que é certificado. E não deixa para depois, tipo, recebi hoje o certificado, vou atualizar semana que vem, depois a gente esquece, perde no e-mail. Então, assim, receber um certificado online, por exemplo, já salva numa pastinha ali e reserve um tempo para isso. Pessoal, coisa mais ruim que tem é a gente começar a atualizar o Lattes e aí a gente está pensando em outras coisas, porque daí a gente preenche errado, porque precisa, né, ter uma atenção especial ali na hora que a gente for preenchendo, né? Então, são muitos dados, às vezes são dados... e aí, às vezes, a gente erra, né? Uma letrinha, um númerozinho, e aí a gente já acaba tendo um trabalho dobrado, né? Então, reserve um tempo para isso, né? Se isso for importante para vocês, tá? E aí, como a gente está, né, numa academia, num curso, enfim, superior, eu considero ser importante, né, essa construção, tá? Então, tenha em mãos os certificados, né, ou os links. Aí, por exemplo, vocês publicaram lá um resumo, né, num evento, e aí vocês vão ter o link de publicação, tá? Quando é um artigo, né, o identificador, o DOI dos artigos, então, se vocês têm o DOI do artigo, automaticamente vocês digitam o DOI dos artigos e já aparece, né, a publicação. Então, é muito mais fácil, inclusive, inserir no currículo Lattes os artigos através desse identificador aqui. Que agora quase todas as revistas, né, já estão providenciando, tá? Porque isso também é algo novo, né, no mundo no meio das publicações, tá? E as páginas, né, das publicações. Então, meu artigo saiu lá na revista tal, né, então coloque lá o link também.
Porque quem for acessar o currículo Lattes vai direto lá no link da publicação. E aí, por que é importante, pessoal? Por exemplo, quando alguém recebe o currículo de vocês, a pessoa ela vai conferir, né, se aquele link está certo ou se não está. Então, por exemplo, a gente tem, né, o estágio probatório para passar, aí coloca lá o link da publicação. Quem for da banca, né, quem for da comissão, ela vai clicar nesse link para verificar. Então, tenha em mãos, tá, essas páginas também da própria publicação, né. Aqui, então, né, pessoal, a página inicial do currículo Lattes, né, atualizando o Lattes. Então, se vocês colocarem lá no Google, né, currículo Lattes, automaticamente vai aparecer esta página, tá? E aí, aqui do lado direito, ó, vocês vão clicar na opção, né, atualizar o Lattes. E aí, automaticamente vai aparecer essa janela aqui, ó. E aí, para ter acesso, né, aí depende do login que vocês criaram. O meu, por exemplo, o e-mail e a senha, tá? Então, esqueci a minha senha, professora, como é que eu faço? Encaminha o e-mail, né, coloca ali, esqueci a senha, né, e aí eles vão redirecionar, né, para você criar uma nova senha. Normalmente, a nova senha, ela tem um tempinho, né, para que ela seja validada. Então, por exemplo, eu quero participar de um edital, então mantenha o currículo, né, atualizado, né, se vocês veem esses dias, que o mês passado, acho que foi que deu aquela pane, né, no CNPq, deu aqueles problemas todos e a gente não conseguia acessar o Lattes. Então, tenha, né, eles atualizados, né, e aí é tranquilo para redefinir a senha, por exemplo, eu quero redefinir minha senha, também tem essa opção, tá? Aí aqui... Antes de seguir, eu acho que tem uma pergunta, a Marisa de Fátima levantou a mão, talvez seja uma dúvida pontual, mas eu acho que fizemos agora, né? Pode ser. Pode falar, Marisa. Oi, boa tarde, professoras, um prazer estar participando com vocês, muito obrigada por essa oportunidade aí, estarem nos tirando essas dúvidas. Eu tenho bastante dúvida, mas é pontual mesmo, porque agora eu esqueci, eu tentei entrar e não estou conseguindo entrar, porque eu queria acompanhar ali, conforme vocês fossem falando aí na reunião, eu podia ir acompanhando, e eu tentei entrar no meu Lattes e dar que a senha está errada, daí eu tentei redefinir e pedir outra, e quando eles me mandam para o meu e-mail, eu coloco lá o que eles mandam e diz token errado. Então, talvez seja bem isso mesmo, a questão do tempo, né? É que nem atualizar o Lattes, às vezes ele leva de 24 a 36 horas para atualizar. Você redefiniu a tua senha? Você conseguiu redefinir? Porque às vezes a gente coloca um e-mail, né? Você conferiu se é o mesmo e-mail que você tinha colocado, porque às vezes a gente coloca CPF, né? E às vezes também vai para o spam. Aparece para qual e-mail está sendo encaminhado? Você conseguiu visualizar? Sim, eu visualizei o e-mail que eu coloco ali, daí eu recebo de volta. Recebi 3 já respostas, daí eles dizem para copiar e colar e colocar lá, e daí a gente coloca e não dá, diz isso. Eu estava entrando pelo meu CPF, eu coloquei meu CPF, daí... E qual a mensagem que vem de retorno? Token inválido. Toque inválido? Token inválido. Que estranho. Eu acho que, de repente, a gente pode fazer o seguinte, ó, para não... eu acho que... Porque, assim, acontecem duas coisas. Às vezes, né, quando tu recebeu o link mas aparece uma nova senha para ti ou só o link de redirecionamento? Não, só o link de redirecionamento. Só o link de redirecionamento. Então, tu clica no link, tá? Sandra, E aí, a gente já consegue fazer a atualização depois do que deu toda essa confusão, a gente já está conseguindo atualizar, porque eu vi que tem pessoas que foram sinalizando, né, que ele não poderia ser atualizado, a gente conseguiria acessar. Exato. Então, isso que mais essa Vou tentar informação que eu ia dizer, porque eu tentei atualizar e também não deu certo. Tá? Professora?
Tá, para atualização de inserir curso e coisa assim, tá funcionando. Eu até atualizei o meu hoje de manhã. Exato. Então, é isso que tem que ver, assim, alguns ícones, né? Mas, a princípio, pelas informações do CNPq, está funcionando normalmente. Não sei se, de repente, para algumas pessoas, né? Não sei, Denise. Professora? Oi? Desculpa cortar aí, mas o meu também acabei de entrar aqui e tentei gerar uma nova senha, mas também está dando a mesma coisa. Então, é porque talvez nem todos estejam normalizados, né? E foi justamente dessa pane que deu, né? Então, ele abre a janela com, diz o símbolo do CNPq ali, e daí diz assim, ó, informe uma nova senha. E aí embaixo tem um círculo com xizinho de token inválido. Então o teu não está dando para atualizar. Vamos ver o que se a Denise consegue. O Alisson está com a mão levantada, quer falar? Ô, professor, eu acho que a gente tem que imaginar que alguns currículos foram atualizados em lote, né? Então, dependendo da época que a pessoa fez, o lote que ela tá, ela não consegue ainda atualizar, né? Até porque eles colocaram parece que eles colocaram uma peça nova lá e tudo, e então ele não está ainda perfeitamente, ele está voltando a funcionar. Isso, essa informação que eu tenho também, né? Que, a princípio era para estar tudo normal, mas os relatos das pessoas é que para muita gente não tem funcionado, né? O meu agora eu abri, tá tranquilo, tá normal, não teve problema nenhum, eu acho que talvez então, seja, né, essas configurações em lote. Eu tô com uma colega que ela tentou no dela e o dela deu até para inserir, se ela quiser inserir, tá dando. Então, é bem isso mesmo. Então, é isso que está acontecendo, que o Alisson explicou ali. Tem que dar mais um tempo, né? Então tá bom. Obrigada, professora. Imagina. Então, seguindo aqui, né, eu tirei os prints das páginas para vocês irem vendo. E aqui, então, né, tirei o print do meu, né, currículo Lattes. E aqui, pessoal, ó, é o que aparece, aqueles ícones, né, que vocês viram que eu desmembrei, tá? Eles e fui trazendo, né, o que cada um tem. Então, aqui na página de apresentação, né, eu faço a minha apresentação e tudo mais, e vou atualizando os ícones, né? O primeiro ícone, então, ali são produções bibliográficas, tá? O que são as produções bibliográficas? Né? São todos aqueles artigos, né, completos, publicados, livros, capítulos de livros, prefácio, tá? Então, vocês vão ver que eu trouxe aqui também eles separados, ó. Artigos completos, né, publicados em periódicos, com o número DOI, é o que eu falei para vocês, se tiver, né, o número DOI é muito mais fácil, porque aí vocês incluem, né, o DOI ou o ISBN, né, do artigo, e aí confirma, e automaticamente vai ter os dados da revista, né, os dados dos autores. Então, acaba sendo muito mais fácil, né, quando a gente tem. Claro, nem todas as revistas, pessoal, têm o identificador, esse o DOI, tá? Porque, como eu falei, as revistas estão, né, se reformulando aos poucos, mas uma grande maioria de revistas melhores, conceituadas, já tem esse identificador, tá? Ou com um link ali, né, se vocês vão ver. Tá? Então, artigos aceitos... Um parêntese, o Alisson levantou a mão, tá? Eu não sei se ele quer perguntar com relação a essa organização dos artigos. E o Rudy também levantou a mão. Eu acho que é o Ruby, professora. Eu abaixei ela, desculpa. Ah, tá. Rudy? Boa tarde, professora. Eu sou discente aqui do licenciatura em matemática de Itaqui, e naquela slide anterior ali tem aquela observação ali, não, anterior ainda. Na primeira página, essa observação em vermelho ali. Sim. No meu também tem essa. Isso aí é que está faltando alguma coisa? Não, assim, ó, como é que é? Rude, né? Rude.
Então, assim, ó, normalmente aparecem duas informações aqui em vermelho, tá? Uma delas é quando a gente atualiza e não envia para o CNPq, né? Daí está escrito, existem informações que não foram enviadas para publicação. Aí você tem que clicar em aceitar, né? Aceitar a publicação e enviar para o CNPq, senão as atualizações elas não aparecem. E o outro, tá? O outro aviso, né? Que é sobre as citações que vocês têm no artigo. Então, por exemplo, eu tenho um artigo lá com DOI, eu publiquei, e aí alguém vai te citar, por exemplo, tá? Alguém vai citar o artigo que tu publicou, tá? Então, o aviso que diz, né, que tem ali, que é o quê? Para que essas citações, elas apareçam, né, precisa ter esta referência, né, do DOI ou algo assim. Então, por exemplo, eu publiquei um artigo e o DOI está errado. Então, quando alguém for publicar, não vai aparecer para ti. Tá? Ou quando alguém for te citar, por exemplo. Tá. Mas aí, no caso, tem que sempre cuidar de se tem as duas informações, tá? Aquela de publicação, né? Então, por exemplo, eu tenho que enviar o currículo para publicar, senão as pessoas não conseguem visualizar a minha atualização, tá? Tá bom. Obrigado. E aí, por exemplo, Rudi, também, né, tu escreve, por exemplo, um artigo em parceria com o teu orientador, com o teu colega, né? Então, por exemplo, você vai colocar eles como coautores, eles vão automaticamente receber essa notificação, você foi incluído como coautor. E aí, automaticamente, puxa as informações. Tá? Tá bom. Obrigado, Sara. Imagina. Bom, agora o Alisson levantou a mão. Professora, é que assim, essa questão aí do autor, ela é um problema que, por exemplo, no meu currículo eu não consigo resolver isso. Toda vez que eu clico ali, eles falam, nessa nova versão é possível identificar os coautores. Na hora que eu clico, ele redireciona para me selecionar esse coautor, né? Aí eu vou ali, seleciono o coautor, né? Eu coloco ali, aí eu tento salvar e não vai. Não aparece, não segue, entendeu? Tem assim, é o Alisson, né? Isso. O que acontece às vezes, Alisson? Às vezes a gente seleciona um coautor e a forma como a gente designou o coautor ali, por exemplo, com sobrenome, coisa assim, não confere com a mesma designação que o teu coautor tem lá, como citar, por exemplo. E aí dá erro, porque como é uma base de dados, as informações se cruzam, entendeu? Agora entendi. Então, por exemplo, assim, você escreveu um artigo e, vamos supor que é comigo, tá? Então, por exemplo, Mader Sandra, né? A minha forma de citação é Mader, tudo em maiúsculo, vírgula, S, ponto. Aí, uma outra pessoa vai querer me citar como coautor e escreve por extenso, né? Ou só coloca M, ou enfim. E aí os dados, eles não conferem. Pode ser essa possibilidade também. E isso acontece porque a gente consegue escrever o nome das pessoas, né? Não na forma como citações, né? Por exemplo, eu tenho, pode ser Silva.d ou pode ser Silva, vírgula, D, ponto, né? Então, tem formas que a pessoa que está colocando ali os coautores, ele vai colocar, e é isso que não fecha, né? Com a citação que eu coloquei no meu Lattes, né? No teu artigo em específico, tá, Denise? Aí, por exemplo, e como que eu sei qual que é a citação que a pessoa colocou? Basta eu entrar lá no Lattes dela? Entra no Lattes da pessoa e vê como é que ela registrou aquele artigo em específico. Se ela colocou por extenso ou colocou um D ponto, por exemplo, de Denise ou coisa assim, né? Então, por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia, no mês, quando é que foi? Início do ano, eu acho que foi. Eu abri o meu Lattes e aí tava a informação assim, você foi citada como coautora, tá? Aí eu cliquei e automaticamente tinha todas as informações. Mas já teve casos em que a pessoa registrou um artigo e não apareceu para mim. Do tipo, você, né, como se não tivesse listado. Mas é porque ele citou de uma maneira diferente que eu tinha registrado. Eu acho, né,
pensando agora até uma sugestão para eu levar numa próxima atualização, de tentar padronizar, né? Tipo, não aceitar várias maneiras de citação, por exemplo, da própria pessoa, porque acaba, de repente, acontecendo. Porque é muito mais prático quando alguém te cita e você só, né, importa as informações. Que aí você não precisa escrever todo o nome do artigo, o nome da página, o link. É porque o que acontece é que ele sugere, né? Ele sugere as formas que, por exemplo, você coloca o nome da pessoa e já aparece a forma como ela é citada. E aí você salva aquela forma ali, e aí não dá. E aí tá sempre aquela, né? Entendi. Então, inclusive, eu também, quando eu comecei a fazer, porque o que acontece, assim, quando a gente começa a mexer com lápis, a gente não sabe direito. Então, por exemplo, eu tenho duas, três formas ali de citação, né? Mas o que eu acabei fazendo, né? Optando por esta, por exemplo, né? Então, agora eu só uso aquela em específico. Mas é que às vezes a gente não dá certo, aí a gente acaba criando uma outra ali, né? Tem isso também. Ou às vezes a gente não sabe como a pessoa se citou, né? Então, enfim, mas são ainda, acho que, problemas, assim, que o próprio Lattes tem, né? Embora seja algo prático, né? Ainda tem essas falhas, então. Continuando, então, pessoal, artigos aceitos para publicação, tá? Por que é importante? Aí eu recebi lá um ok da revista. E a gente sabe que, às vezes, as revistas, elas aceitam, né, e levam tempo para publicar. Aí, então, por exemplo, assim, eu recebi um aceite de uma revista, né, que nem era daqui do Brasil. Seu artigo foi aceito, né, com as revisões, tal, tal. Aí eu já posso acrescentar isso no meu currículo Lattes, tá? Porque aí quem for ver, né, ele vai ter um artigo publicado. E isso, para algumas seleções, conta, tá, pessoal? No meu caso, assim, eu acho que, para mim, assim, né, eu acabo nem colocando, tá? Mas para quem é acadêmico, ainda estudante, é importante a gente colocar, porque daí tem aqui nesse ícone aqui, ó, do lado direito, uma data prevista, né, de publicação. Então, vai ser previsto em 2022. Aí eu coloco ali. E aí fica esse registro, tá? Para quem for ver, né, saber, fulano vai ter, né, um artigo publicado, porque aí você tem o aceite da revista, tá? Então, é importante a gente colocar também. Uma coisa que gera dúvidas também, livros e capítulos de livros, tá? Então, tem o ícone lá, publiquei um livro, sozinho, sozinha? Bom, então eu sou autor único, tá? Aí é autor de livro, tá? Autoria. Agora, quando eu organizo um livro com diversos autores, aí eu sou um organizador de obra. Então, por exemplo, eu organizei com mais 2 colegas. Bom, então, eu sou organizador de obra. Aí, nessa mesma obra em que eu organizei, tá? Eu publiquei um capítulo de livro. Bom, então eu vou ter 2 publicações. Uma como organizador de livro, né, que é uma categoria diferente, e a outra como um capítulo de obra, né, que eu organizei. Entende? São 2 coisas diferentes. Eu preciso especificar, né? Eu organizei essa obra e eu publiquei nessa mesma obra. Tá? E aí, eu publiquei um capítulo em uma obra que foi organizada. Então, por exemplo, a Denise e as colegas dela organizaram um livro e me convidaram para publicar um capítulo, tá? Então, eu fui lá, publiquei, aí a publicação, né, de capítulo, e aí lá nas especificações é uma obra organizada. Então, assim, vocês veem que só em livros e capítulos são 4 categorias diferentes, tá? Texto em jornal ou revista, né? Então, por exemplo, aqui em Dom Pedrito tem o jornal Minuano, né? Eu mando uma crônica, eu mando... enfim, é um jornal local, tá? Santa Maria, por exemplo, né? O Diário de Santa Maria. Aí eu publico no Zero Hora, né? O Zero Hora, ele é um jornal estadual, né? Ou nacional, por exemplo, sei lá, Folha de São Paulo, um jornal que circula, né? Que tem uma circulação maior, tá? Aí em journal, né, internacional, averiguar a que se refere a publicação em si. Às vezes a gente recebe
convites, né, para publicar em journal, tá? Então, isso, ele tem a categoria internacional, e às vezes é algo curto também, né? Mas a gente precisa ver em que categoria ele se enquadra, tá? Aí, pessoal, uma coisa que também gera dúvidas, assim, e eu falo, porque como eu já orientei muitos alunos no preenchimento de currículo Lattes, esses dois resumos aqui, tá? Resumo simples e resumo expandido, tá? Então, às vezes a pessoa fica, mas o que é um resumo simples, professor? O que é um resumo expandido? Normalmente, pessoal, um resumo simples, ele tem de 3.500 a 5.000 caracteres, tá? Então, isso dá, sei lá, uma página e meia, duas, bem mais curto. E o resumo expandido, ele apresenta muito mais itens, muito mais coisas. O que eu sugiro? Peguem a página do evento, né? Aí, por exemplo, eu publiquei no CIEP, tá? O CIEP, ele é modelo de resumo simples, né, para estudantes. Então, pego lá a página do evento e vou verificar, esse resumo está numa categoria de resumo simples, tá? E não de resumo expandido. Pronto. Aí eu vou lá no ícone lá, né? Vou colocar lá, publicação de resumo simples. Aí vocês vão colocar o link do evento, né? A data do evento, a cidade do evento. Então, vocês vão completando. Mas isso, ó, pessoal, é muito mais simples vocês pegarem a página do evento, que aí vai ter todas as informações que vocês precisam para cadastrar se é um resumo simples ou um resumo expandido, tá? Normalmente, quando eu fiz a seleção do mestrado, tá? Isso em 2013, o resumo simples, ele pontuava menos, né, na tabela lá de classificação do que um resumo expandido, tá? Eu não sei como está agora, né, em algumas universidades, mas normalmente resumos expandidos, eles contam um pouco mais, tá? Porque tem mais escrita e coisa assim também. Mas toda publicação, né, é importante, tá, pessoal? Não deixem de registrar. A apresentação de trabalho e palestra. Então, por exemplo, eu só enviei o trabalho para o CIEP, né, mas eu não vou apresentar. Tá? Então, eu só publiquei. Agora, se eu enviei, né, se eu enviei o resumo e vou apresentar de forma oral, você vai ganhar, né, um certificado de apresentador de evento. Então, também é uma outra categoria que às vezes gera dúvida. Então, eu sou o apresentador, né, e eu também publiquei. Vejam que são duas coisas diferentes, tá? Palestra. Eu fui convidado, né, convidada para receber para proferir uma palestra. Eu vou falar sobre pandemia, né? Bom, legal, fui convidado para a palestra. Pessoal, nunca esqueçam de solicitar um atestado ou um certificado da instituição em que a palestra foi proferida. Por quê? Já aconteceu comigo, e não foi uma nem duas vezes, em que eu fui, né, fazer a palestra, na época ainda que estava presencial, e aí eu não esqueci, né, de no dia lá pedir o atestado ou certificado, e aí depois a pessoa fica de enviar, e às vezes se esquece, enfim, né, acaba tendo muitas coisas, então sempre lembrem, né, de pedir antes, solicitar antes o certificado, o atestado, enfim, eu preciso, né, então, quando vocês chegarem, né, para fazer a palestra, já vai estar lá com o certificado. Porque é o que eu falei, tudo que vocês colocarem no Lattes e não tiver atestado ou um certificado, não vale, tá? Não pontua. Aí, por exemplo, eu fiz lá uma partitura musical, uma tradução de livros, né, de artigos. Então, tem um artigo lá que está escrito em inglês, mas eu gostaria de traduzir para publicar. Bom, isso é uma tradução, tá? E não é produção, daí vocês veem que é diferente de publicar um artigo e publicar uma tradução, tá? Elaboração de uma partitura, né, para quem normalmente é do curso de música, ou que trabalha com a questão artística também conta, tá? Também vai no Lattes, né? Prefácio, pós-fácio e outra produção bibliográfica. Isso aqui, pessoal, são os ícones que estão lá no currículo Lattes, tá? Um prefácio. Normalmente, quando vocês pegam um livro, tá lá, prefácio, né, feito por, sei lá, por algum outro autor.
O que é o prefácio? Normalmente está bem ali no início do livro, que é, né, por exemplo, eu escrevi um livro e eu quero que a Denise faça o prefácio. Então, ela vai apresentar o livro. E isso, para ela, também vai contar, né, como produção, ou seja, um prefácio de um livro. E o pós-fácio, então, que está, né, no final do livro, ou de uma obra, né, que também, às vezes, tem, a maioria dos livros, assim, eles têm só o prefácio, tá? Eu quis trazer todos os ícones, né, para ficar bem explicado assim para vocês, tá? As produções técnicas, pessoal. Aí a gente tem assessoria, né, extensão tecnológica, programa de computador, produtos, né, quando eu crio um produto de software, por exemplo, trabalhos técnicos, né, fiz um relatório, contribuí na escrita de um relatório final do curso, tá? Curso de curta duração ministrado. Então, por exemplo, eu vou ministrar um curso, né? Aí tem, por exemplo, hoje eu estou ofertando uma oficina, né? Isso aí também é uma produção técnica, tá? Entrevistas, né? Fui convidada para né, dar uma entrevista para o jornal local, para o rádio local, também coloco aí. Redes sociais, websites e blogs. Eu tenho um website que eu criei, um blog educativo, tá? Tudo isso conta. E aí, claro, vocês vão precisar, né, do endereço da divulgação para vocês colocarem, tá? Outra produção técnica. O que entra nessa outra produção técnica? Artes cênicas, música, artes visuais, né? Outra produção artística cultural. Participei, professora, lá de uma peça de teatro. Ótimo, né? Coloquem no currículo Lattes, mas não esqueçam de vocês terem uma declaração sobre isso. Professora, eu ajudei na instalação artística cultural de comemoração dos 500 anos do Brasil. Ótimo, coloquem lá. São produções que vão somando, né, a produção de vocês, tá? Tem um ícone, pessoal, que também gera dúvidas, tá? Que é o ícone Educação e Popularização, CIT, tá? Esse é um ícone mais novo que tem no currículo Lattes, e aí as pessoas às vezes ficam em dúvida, né? Esse teu trabalho, ele se configura, né, como uma popularização da ciência e da tecnologia? Será que isso se configura? Tá? Então, como é que eu sei disso? Tá? Esse ícone, pessoal, ele é baseado em informações referentes, de modo geral, ao processo de tornar público o desenvolvimento e resultado das atividades de pesquisa das mais diferentes áreas. Tá? Então, por exemplo, eu organizei uma feira virtual lá com os PIBidianos na escola no ano passado. Bom, é uma atividade que envolveu pesquisa, né? E a gente tornou público, né? Torna-se público esse desenvolvimento e foi apresentado resultados publicados em eventos. Então, isto é, né, o CIT ali, a Educação e Popularização. Tudo aquilo que eu disponibilizo enquanto conhecimento, aí eu escrevi lá um artigo, né, sobre, sei lá, o ensino de ciências, né, na década, não sei, enfim, eu estou divulgando, tá, esse conhecimento e automaticamente, o que quer dizer a palavra popularização? Eu estou tornando popular esse conhecimento, ou seja, eu estou abrangendo, tá, os níveis de acesso. Então, quanto mais, na minha opinião, claro, eu sempre digo assim que conhecimento não é para a gente engavetar, né? Não é para a gente deixar engavetado, mas sim para a gente disponibilizar. Quanto mais eu divulgar o conhecimento, né? Quanto mais eu produzir e divulgar, mais eu vou estar popularizando esse conhecimento. E aí ele entra, né, nesse CIT, né, que é Ciência e Tecnologia, tá? Eu sou bem sincera, assim, eu coloco quase todas as minhas produções porque eu entendo que a partir do momento em que eu publico, né, um artigo lá, ele vai ter ampla circulação, eu disponibilizo e automaticamente eu estou produzindo e divulgando, né, ciência e tecnologia, tá?
Quanto tempo demora, então, para atualizar o currículo Lattes? Pessoal, isso, assim, que até... acho que foi o Yuri, né? Daqueles ícones vermelhos, assim. Eu aprendi, como se diz teve uma época que eu atualizava o Lattes, isso quando eu entrei na graduação, tá? E eu não enviava, né, para o CNPq publicar. Então, nunca se esqueçam, pessoal, de atualizar o currículo Lattes, tá? E mandar para publicação, ou seja, abrir ali o item, né, o ícone ali de publicação, aceitar os termos e enviar para publicação. E após enviar, né, eles têm um prazo de 26 a 36 horas. Já ocorreu casos em que levou 48 horas, tá? Então, se atentem, assim, por exemplo, eu quero tentar uma bolsa, eu quero, né, me inscrever em algum edital, e aí o currículo não está atualizado. Então, por isso que eu digo, né, tentem atualizar com calma, para vocês terem, né, essa possibilidade de qualquer problema que venha a ocorrer, vocês possam ter tempo hábil para se dar conta, né, qual o problema que ocorreu e de que forma vocês podem resolver. O suporte do CNPq, o e-mail ali de suporte, eles são extremamente atenciosos, assim, todas as vezes em que eu precisei mandar um e-mail, né, solicitar alguma ajuda, alguma coisa, foi super tranquilo. Eles respondem de maneira bem rápida, assim, e conseguem resolver o problema, tá? Então, não deixem, né, de procurar ajuda. Bom, espero que vocês tenham gostado ou que tenha clareado, né, algumas questões também. Agora fico à disposição para questionamentos. E a gente abre, Denise, para as perguntas, se houverem mais perguntas, tá? Quis trazer de uma forma, assim, tranquila para vocês as questões da atualização. E vamos lá, então. Se alguém tiver alguma pergunta, eu só estou encerrando aqui a aba da apresentação. Estou à disposição, pessoal. Espero que tenha ficado claro também, né, a apresentação. Obrigada. Denise, temos... A Yasmin levantou a mão. E a primeira, deixa eu só agradecer, então, professora Sandra, né, por contribuir conosco, né, fazendo esse olhar mais atento, né, ao currículo Lattes, que é uma ferramenta que é utilizada para seleções, né, a gente precisa pontuar isso. Vocês, né, quando vocês se inscreveram para o PIBID, vocês precisaram fazer, né, o currículo, né, principalmente quem estava chegando na universidade já teve que construir este currículo, né, porque fazia parte da documentação necessária para concorrer às bolsas do PIBID. Da mesma forma, o currículo da plataforma, né, da educação básica. Então, esse instrumento, que é o currículo Lattes, ele serve, né, e ele vai estar, né, sempre constantemente sendo solicitado para vocês se vocês forem fazer alguma seleção dentro de alguma instituição de ensino, por exemplo, a universidade, enquanto vocês estão, enquanto acadêmicos, né, sempre vai ser solicitado, porque é uma forma de se avaliar, né, ao longo do curso, né, quais são, né, eu vou poder medir. Pode não ser a forma mais justa, né? Mas no momento é aquilo que nós temos enquanto instrumento de avaliação, né, nos processos, né, de seleção dentro das instituições como a universidade. Né? Na pós-graduação, da mesma forma, né, a gente se avalia currículo para entrar numa pós-graduação, que tão logo vocês, né, concluam a graduação, é possível vocês tentarem uma pós. Na pós-graduação, é muito importante, o currículo conta bastante, né? A gente precisa pensar, e o que conta nesse currículo, né? Que informações que vão pontuar significativamente quando eu concorrer, por exemplo, a uma bolsa, né, no mestrado, ou até uma seleção para entrar no mestrado, mesmo sem garantia de bolsa. É a minha produção, né? São as minhas escritas, é a minha construção escrita. Então, assim, eu peço, né, que vocês se atentem ao longo da construção, né, de vocês, enquanto professores, profissionais de educação, que estão trabalhando no PIBID, né, que estão vivenciando
muitas experiências, né, nesse momento pandêmico, enfim, que vocês vão escrevendo, né? Tem vários eventos, né, que nós temos, por exemplo, agora investigação na escola, né? É um evento da área, né, da formação docente, né, que é para escrever relatos. São momentos, né, espaços que vocês podem escrever as suas vivências, né? Que talvez a gente sabe o quão é difícil o processo de escrita, né? Nós, enquanto professores, sabemos, né, já passamos por esta etapa. Então, assim, tem alguns eventos que vai ser mais tranquilo a escrita, né? Os resumos simples, CIEP, eu acho que é importante vocês relatarem, até porque, como a professora Sandra coloca, a gente precisa socializar o que a gente viveu. Isso qualifica, né? Quem sabe uma prática que eu estou realizando seja útil para outro colega que está vivenciando, né? E tenha dificuldades, como é que faz? Então, socializem o que vocês estão fazendo. E para isso precisa escrever, né? Publiquem, né? Escrevam, né? Comecem esse exercício, porque vocês vão ver o quão é importante. E é importante não só para mim bordar meu Lattes, mas também para mim contribuir, né, com outras pessoas que estão, né, na mesma situação ou, né, enfrentando outras dificuldades que eu consegui trabalhar. Tá bem? A Yasmin está com a mão levantada. Oi, boa tarde. Eu já fui bolsista de extensão. Eu queria saber se eu posso colocar como atuação profissional e cadastrar também na parte de projeto de extensão. Se eu posso colocar nos dois, eu devo colocar em um só. Sim, Yasmin, são duas categorias diferentes. Uma você vai colocar como projeto, e aí você vai colocar como participante, né? Porque tem o ícone lá embaixo, coordenador de projeto, e a tua atuação. Então, você foi bolsista, tá? Lá nos projetos cadastrados. Tem o ícone lá, projeto de extensão, projeto de ensino. Eu não sei qual é o teu de extensão, né? Que você foi bolsista. Tá, então tu vai colocar lá a descrição do projeto, vai colocar como bolsista. E na tua atuação profissional também, você vai colocar como bolsista qual é o teu vínculo, né? Tem o ícone ali que diz vínculo, servidor público, não sei o quê, ou bolsista, né? Então você vai colocar bolsista e a quantidade de horas que você atuava no projeto, tá? Se eram 20 horas, 12 horas, vai em 2 lugares. Eu não sei se todos vocês já têm ou já colocaram no Lattes de vocês a participação de vocês no PIBID. Vocês são bolsistas, PIBIDianos, né? Então, talvez, se vocês não tenham acesso, né, quando a gente vai colocar lá, né, no nosso Lattes, vai pedir um resumo desse projeto, né? Vai ter uma descrição. Né? Então, vocês talvez possam pedir para o coordenador de área, para vocês colocarem mais específico do núcleo que vocês fazem parte. Ou vocês acessem, né, o projeto institucional da Unipam, do qual também é válido, porque é um recorte, né? Vocês fazem parte de um subprojeto que está dentro deste núcleo. Tá? Então, se vocês não fizeram, eu peço que vocês coloquem, porque isso também é importante. Vocês são bolsistas, vocês têm esse registro. E vocês vão ter, né, como a gente falava, vocês vão ter este certificado. Essa experiência, né, Denise? Isso, vai ter um certificado dessa hora. Se vocês fazem parte de um grupo de pesquisa, é importante vocês colocarem que fazem parte desse grupo, né? Porque vai entrar em outras plataformas, vocês vão estar conectados com plataformas, por exemplo, CNPq, a grupos de pesquisa é uma outra plataforma, onde nós vamos inserir, né? Então, assim, vocês precisam ir construindo isso, que depois a gente pode, né? Vocês vão ter essas vivências, essas experiências em outros espaços e precisa colocar, né? O Lattes também já temos hoje, né? A questão da maternidade, né, professora Sandra? Que já podemos colocar, né? Porque faz parte, né? Eu acho que existe, né, pesquisas e estudos do quão, né, modifica, né, a nossa produção, né, a produtividade, né, enquanto está, né, no puerpério, né, que nesse tempo aí de adaptação. Então, eu acho que é importante ter isso. Eu acho que isso é importante ressaltar, assim, né, Denise, que o currículo Lattes, né, embora ele seja uma questão bem técnica, mas ele está relacionado às questões do cotidiano, tanto que isso foi um grande avanço, né, para a ciência, contabilizar esse tempo, né, que é da maternidade, porque, né, acho que quem tem filho é uma outra dinâmica, né, então, por exemplo, a gente tem as cientistas mulheres, né, que engravidam,
com certeza, né, o ritmo, ela vai ter que mudar em algumas coisas, e isso até então não era considerado. E agora, isso foi um grande avanço, se a gente for pensar. Então, o Lattes, ele está sempre, né, se atualizando conforme, inclusive, os próprios rumos que a sociedade vem tomando. Né? Então, isso é legal de observar também, né? Porque quando eu entrei para esse mundo da academia, isso não tinha. Né? Então, são coisas que vão, é que nem o CIT ali, né? São coisas que vai sendo acrescentadas e modificadas. Né? Então, e isso que a Denise falou, assim, que a professora Denise falou, coloquem no currículo essa experiência do vídeo de vocês, se vocês participam em grupo de pesquisa, né? Isso aí tudo pontua para entrar numa pós-graduação, para conseguir outras bolsas, enfim. Né? A vida acadêmica é esse movimento, né, Denise? É uma coisa viva, né? Ela precisa estar sendo alimentada. É o que eu digo, a gente escolheu estar aqui. Então, é isso que a gente tem. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com vocês com relação? Então, professora Sandra, eu sempre coloquei, porque o PIBID a gente entende tanto quanto pesquisa, quanto ensino, quanto extensão, né? Mas vocês podem colocar enquanto ensino, né, Sandra? Isso, enquanto ensino, porque vocês exercem atividades de ensino junto ao professor coordenador de área e o supervisor da escola. Então, as atividades... E também não deixa de ser pesquisa, né, Denise? Porque, por exemplo, o estudo sistemático da BNCC, né, as investigações, mas registrem como ensino, tá? Isso, registra-se como ensino, mas a gente sabe que ele tem esse viés, né, de extensão, né, que é a relação universidade-escola e demandas da escola, né, então esse processo entre duas instituições, né, esse diálogo, né, então ele pode estar, né, eu já coloco em outros projetos, né, na minha situação, uma vez que tem essa característica, né, que eu coordeno, faço esse diálogo, né, entre universidade, escola. Isso, coloca Yasmin bolsista, tá? Tá bom. Bolsista, e aí coloca a quantidade de horas que tu exerce, né? Mas mesmo assim, sem concluir, dá para colocar, mesmo sem concluir o termo, no caso, o projeto, que vai até março, ano que vem, no caso. Isso, aí fica em andamento, vai ter lá, vai colocar, como é atual, né, ele vai dizer, vai perguntar ali para você que é atual, você vai colocar a data de início e vai deixar como atual. Então, quando fechar, aí, né, os 18 meses da bolsa ali, fecha, né, colocou o final, e aí vai colocar. Lembrando que vocês têm, né, quando vocês assinam lá o PIBID, né, as bolsas, vocês têm uma carga horária. Confiram, né, no documento que assinaram qual é a carga horária que vocês têm de dedicação para esse projeto. Tá? Sempre, qualquer projeto, ele vai ter, né, para o bolsista uma carga horária, né, seja na extensão, no ensino, na pesquisa, no PIBID, tem uma carga horária lá para ser cumprida. Tá? Não, e tem projetos, né, Denise, que às vezes a pessoa participa como voluntário, que também é importante registrar, tá, pessoal? Então, é lá naquela categoria ali, né, enquadramento funcional, voluntário, né, bolsista. Então, é ali que vocês vão colocar, né, a função de vocês. Mas é importante, Rudy, colocar todos os projetos, inclusive os em andamento, né, que vocês participam. Projetos culturais também. Na verdade, essa seria a minha dúvida, né? Como eu participo do grupo do PIBID como voluntário, seria... Voluntário daí, Valdecino. Uhum. Se teria como eu fazer esse registro, né? Tem sim, tu é voluntário. Voluntário que passou por todo um processo, né, de seleção. Tá certo. Tá? O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos ir encerrando a nossa oficina. Vocês assinaram a lista de presença, gente? Eu acho que é importante. Todo mundo que teve acesso, conseguiu assinar, teve dificuldade. É importante para vocês, né? Essa lista de presença vai ser importante para que possamos, né, gerar os certificados para vocês.
que vai para o Lattes. Isso aí. Então tá, pessoal. Queria agradecer, então, né, a presença de vocês. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído, né, no processo de formação, né? Qualquer dúvida que vocês queiram, né, alguma coisa a mais, vocês solicitem, né, que a gente está aí para contribuir, tá? Queria agradecer muito a parceria da professora Denise também, que a gente está aí trabalhando juntas, né? Então, muito obrigada e espero que tenham gostado da oficina. Eu agradeço, professora. Já Professora, desculpa, mas eu queria saber qual a carga horária que é de um curso de curta duração e um curso de extensão universitária, porque eu tenho um do IFE que foi uns 3 meses, aí eu não sei se é curta duração ou já entra como extensão. Tem que ver como é que está registrado o projeto, Yasmin. Um curso, normalmente, de curta duração, são horas, né? Aí, por exemplo, se é um projeto que você trabalhou, ou você participou vários meses, ou coisa assim, sempre quando faz a inscrição, tá lá, né? Projeto de curta duração ou projeto de extensão. Tem que ver direitinho como é que está especificado o teu projeto. Ou se você já saiu do IFE e tem o certificado, vai aparecer no certificado. Né? E se você ficar com dúvida, olha quem assina o teu atestado. Né? Isso também é importante, porque às vezes a gente fica na dúvida. Quem está assinando vocês no curso, né? No final do curso, vocês vão ter horas de ACG para confirmar, certo? Acho que é importante também falar nisso, não só no Lattes, né, Sandra? Mas a gente vai ter essa situação logo na frente, vocês vão enfrentar, que é, né, colocar as horas de ACG, atividades complementares de graduação. Né? E nós temos 4 modalidades de ACG, né? Nós temos no ensino, na pesquisa, na extensão e na questão cultural. Né? Então, eu acho que é importante que vocês, né, tendo em mãos todos esses certificados que vocês vão precisar, porque vocês precisam, né, contemplar essas horas de ACG para se formar nos cursos de licenciatura, nos cursos de graduação, né, precisa dessas horas complementares, então vocês, né, estão na dúvida, vocês precisam cumprir no mínimo 20, né, Sandra, horas em cada um desses módulos, né, dessas 4 sessões. E aí, quando a gente ficar na dúvida de quem, né, a quem pertence esse documento, né, eu fiz um curso, né, esse curso era de extensão, era de ensino, era de pesquisa, fazia parte do grupo de pesquisa, bom, não sei, olha para quem assina este documento, né, se for o pró-reitor de graduação, esse projeto é de ensino. Se quem assina este documento é o pró-reitor de extensão, este curso, essa atividade que vocês fizeram, ela é da extensão. Então, se você tem o certificado, olha para quem assina. Quando não diz no certificado se o curso é de extensão, ou de pesquisa, ou de ensino, e vocês estão na dúvida, tá? Isso é uma dica que a gente coloca, porque quando a gente está avaliando os documentos enquanto coordenação de curso, que chega para os coordenadores, né, a avaliarem para depois passar para validar na comissão de curso, então a gente sempre olha, né, para este detalhe, né, se o aluno se equivoca de colocar no ensino ou na pesquisa e ele é de extensão. Então, olha para quem ensina para vocês poderem saber se esse projeto, essa ação, esse certificado que você tem em mãos, a que área ele pertence. Tá bem? Ficou alguma dúvida? Então, nós agradecemos, né, professora Sandra, eu agradeço a sua, o gentil convite de compartilhar comigo esse momento, né, de juntas fazermos essa atividade. Bom, muito obrigada a todos, então, eu vou encerrar a gravação aqui da nossa oficina, e gostaria de agradecer